Muito bem! Já que é pra gritar, vamos falar... Não, tá pegando? Mário? Muito bem, queridos e queridas, voltamos no segundo episódio desse 2016, esse ano lindo que tá acontecendo tanta coisa maravilhosa, tanta coisa linda. Estamos aqui novamente na quarta temporada do Na Minha Fecal Opinião, o vlog de perguntas e respostas do blog dos Crentaços, o www.crentaços, me perdi tudo. .br. É www.crentaços.com.br. Você entra lá no ask.com/crentaços, faz a sua perguntinha, a melhor pergunta que... As melhores perguntas que tiverem lá, a gente recolhe elas, traz pra cá, pra esse lugar, eu respondo lá no Facebook, vai pro Twitter, vai pra tudo que é ponta, tá? Depois a gente vem pra cá, filma, e o Jonathan edita, e essa alegria toda cai na sua casa a partir do seu e-mail. Se você tiver curtido, né, esse canal, ajude, curte o canal, assina o canal, curte o vídeo, faz de tudo, porque quanto mais você contribuir, quanto mais você espalhar essa mensagem, mais a gente vai fazer e vai virar aquela bola de neve, né, cada vez maior, crescendo, e daí vai chegar até os confins do mundo e por aí em diante, outros planetas e aquela porra toda. Vamos para a primeira pergunta. Bola de neve. Bola de neve. Puta, é muito difícil falar sobre esse tema. Eu particularmente, nunca fui, nunca frequentei, não sei como que é. O que eu sei é o que o pessoal fala, o que as pessoas que já foram dizem. Então, ficar naquela porra, é ruim mesmo, ou é bom mesmo, é difícil. Quem já esteve em Guarulhos e provou o sorvete de jaca da sorveteria Bola de Neve diz que é um dos melhores sorvetes jamais experimentados numa boca humana em todo o planeta Terra. Queria mandar um grande abraço pro pessoal lá de Guarulhos. Queria mandar também um abraço pro pessoal de Sorocaba, que foi lembrado agora há pouco, mas o pessoal de Guarulhos, lá da sorveteria Bola de Neve. E se quiserem mandar uma amostra grátis pra gente, se quiser fazer um apoio cultural Bola de Neve, imagina que louco, apoio cultural Bola de Neve, a gente grava o próximo programa chupando sorvete de manga. De manga não, de jaca. Galera do Bola de Neve, amo vocês. Rapaz, Barba, me peguei pensando sobre as tantas formas de expressão artística e o englobamento universalista, abre parênteses, político, principalmente musical, fecha parênteses. Na sua fecal opinião, bandas e artistas no geral devem pontuar o ponto de vista político e social ou não? E não limitar a arte. Falou, valeu. Assinado Guilherme Dundslange. Primeiro de tudo, Guilherme, eu quero falar sobre um tema que é mais importante talvez até do que isso que você falou, que o tema é cacofonia, pontuar o ponto. Veja como ficou horrível essa frase, né? Essa redundância, né? Pontuar o ponto, enfrentar de frente, subir pra cima, corrupto, sei lá, essas coisas que não dá pra você dissociar uma coisa da outra. Então, ou seja, cara, eu acho o seguinte, essa questão musical que você falou, eu acho que a expressão, eu acho que já até falei sobre isso, a expressão da música de qualidade. Aliás, a impressão da música de qualidade é a expressão do artista. E se o artista for cristão, naturalmente a música vai refletir valores cristãos, ainda que não tenha uma letra confessional, falando de Cristo, falando em termos evangélicos e tudo mais. Assim como, se ele for um artista comunista, vai necessariamente expor os valores do comunismo. Se ele for um artista, sei lá, conservador, neoliberal, vegano, sei lá, se fosse o Jonathan sendo músico aqui, ele ia falar do Grêmio, com certeza. Porque são as coisas que estão ali. Não ia falar do Grêmio? Eu já fui músico e não falava. É verdade. Falava de coisas, valores cristãos, porque eu sou um cristão. Você é mais cristão do que gremista? Sim.
Embora dos dois eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu acho que é o seguinte, então acho que necessariamente você tem que expor isso, você tem que pôr pra fora. Só que essa limitação, ela não é uma limitação. Como é que eu vou... É complicado, porque, por exemplo, um músico amplamente comercial, sei lá, sem entrar num juízo de valor, mas o Justin Bieber, não é ele quem decide, ou pelo menos no começo não era ele quem decidia, talvez hoje seja. Antes as pessoas determinavam, ele tinha que fazer. Então eu acredito que necessariamente todos os valores que estão expressos no teu coração vão ter necessariamente que ser expostos para fora, porque caso contrário vai ser uma música falsa, vai ser uma peça artística falsa, seja ela qual for, né? Se você tentar simular, e é por isso assim que eu tenho um pouco de problema com, enfim, não vou entrar no mérito dos músicos evangélicos, mas tudo bem. Eu acho que é isso, não sei se eu respondi, não sei se foi essa a pergunta que você fez, mas tá aí, grande abraço, citei teu nome, você pode falar para tua mãe, mãe, Aparecido Fecal. Querido Barba, estou namorando uma pessoa divorciada. Ela se sente muito confusa quanto ao divórcio, segundo casamento, etc. E eu tenho como ajudar ela? Se sim, como? Olha, eu não sei se quem é que escreveu, a pessoa não colocou nome, não sei se é uma moça ou se é um rapaz. Essa questão do divórcio é uma questão muito complexa no meu ponto de vista, no sentido de que ela é muito, na maioria das vezes, ela é utilizada muito mais para pesar sobre as pessoas de uma maneira mais, como se o Deus dos cristãos fosse mais parecido com um Thor, assim, com um martelo na mão, sei lá, com Zeus, com um raio na mão para punir, do que realmente a expressão divina de Cristo manifesto na Terra com todo o seu discurso. Quando as pessoas leem o texto de Cristo falando que Deus, o texto bíblico, desculpa, Malaquias 2,16, pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor de Israel, Malaquias. Quando Deus diz que detesta o divórcio, ele não está necessariamente falando para você o seguinte, não se divorcie, porque quem se divorcia vai para o inferno. Essa é uma mentalidade muito objetivista, muito limitadora de tudo que é a palavra de Deus. Quando você fala assim, quem se divorcia vai para o inferno, ou quem não se divorcia vai para o inferno, não. O que Deus está falando é, detesto o divórcio, porque o divórcio é o símbolo de um matrimônio em rompimento, um matrimônio que fracassou. Por mais que essa palavra possa parecer dura, é o que é. Um casamento, quando ele fracassa, ele culmina no divórcio. E o casamento, que na minha modesta opinião é a célula, a família talvez, é a célula primária da humanidade, é o ajuntamento de duas pessoas, num sentido mais amplo, pessoas que simbolicamente, até de uma maneira biblicamente, o símbolo do casamento de Cristo com a igreja e tudo mais. Quando você limita a falência do casamento ao problema de quem divorcia vai para o inferno, você está reduzindo a palavra de Deus, toda a estrutura divina, toda a manifestação do reino de Deus nos textos, nas páginas da Bíblia, há uma regra, há uma lista de regras de pode e não pode. Então o problema não é ter se divorciado ou não ter se divorciado. Na maioria das vezes eu vejo que o divórcio é um mal quase que necessário, porque quando a pessoa chega ao ponto de querer se divorciar, é porque o casamento ele já está tão problemático e já não existe mais respeito entre as pessoas, já não existe tudo mais. Então, qual é o problema do divórcio? O problema não é o divórcio em si, mas é todo o processo que leva até ele. Mas, inevitavelmente, pessoas que já se divorciaram, que já não têm mais uma ligação com as pessoas que outrora estiveram casadas, ou seja lá como for, eu acho que esse peso deve ser um peso mais no sentido de reconsiderar e a partir de agora, repensar como que vai ser esse novo relacionamento. Eu vou estruturar esse casamento, eu vou lutar por esse casamento até o final, para que ele não culmine novamente no divórcio, porque acho que ficar se pesando por haver sido divorciado ou ter se separado é uma limitação muito grave e é até perigoso, porque dá a entender que o nosso Deus não é exatamente o Deus da Bíblia, é uma outra criatura que fica lá no céu julgando as suas atitudes, cuidando das pessoas, quem está fazendo isso, quem está fazendo aquilo, e o que Deus propõe é uma coisa muito mais ampla do que essa mentalidade pequena que se tem. Você que está aí vendo esse programa maravilhoso, está me vendo suar aqui com essa camiseta, a camiseta clássica do Crentaço. Manja? Camisetinha clássica? Você que está aí do outro lado, você não vai ter essa camiseta, desculpa, porque essa camiseta aqui foram feitas poucas unidades, as poucas que estão por aqui, tem algumas pessoas que eu conheço que nem vai dar foda-se. Você que está aí assistindo... Me prometeram uma camiseta dessa uma vez, não pode crente, cara. Você quer essa? Não, mas me prometeram, não pode crente.
numa leitura de e-mails. Eu nem ela, foda-se. Você que tá aí, você já acessou o blog dos Crentaços, www.crentaços.com.br? Já foi no Facebook, facebook.com/blog dos Crentaços? Já foi no twitter.com/crentaços? Já foi no Instagram? Você já foi em todos esses lugares? Já? Não? Ainda não? O que você deve fazer é entrar agora, nesse momento, entrar lá no Crentaços, ver que lá também tem textos, ver que lá, além desses vídeos que você está assistindo, talvez você esteja assistindo no YouTube, não, lá no blog tem esses vídeos, mas também tem Pod Crente, também tem Teologia de Boteco, também tem textos, também tem uma porrada de coisa. No Facebook também tem uma pancada de coisa, no Twitter tem eu falando bobagem pra todo mundo, arranjando treta com as pessoas, falando mal de um, falando bem de outro, teve um cara que falou esses dias que eu falo mal de todo mundo, não sei o quê. E entra também no patreon.com/crentaços, lá você ajuda a gente com um trocadinho, você então, né, sabe aquele cara que bota a bala ali no espelho retrovisor? É tipo a gente, você dá R$2 não, tem que ser no mínimo R$3,60 agora que tá o dólar, né? A partir de $1 você pode contribuir com a gente para que a gente continue nessa dinâmica independente, sem ninguém por trás, sem ninguém bancando a gente. Vai lá, entra nesses lugares para você conhecer mais coisas que a gente faz, que toda essa galera faz e outras pessoas também fazem. Entra lá e é isso. Um beijo no seu coração. Sinto uma necessidade gigante em orar para Deus, mas não sou cristão e logo não consigo enxergar Jesus Cristo como mestre, Messias, Salvador, Deus encarnado. Porque tento enxergar Jesus mais como um cara fora de série ou além do seu tempo e só. Como me aproximar de Deus mesmo sem crer em Cristo? O cara não assinou essa pergunta, mas é complexo, sabe por quê? Como que você pergunta para um cristão, eu no caso, apesar das pessoas duvidarem, como se aproximar de Deus sem se aproximar de Cristo? No meu ponto de vista, na minha visão teológica, it's impossible situation. Professores americanas, 24 horas pode... Não dá para você se aproximar de Deus sem Cristo, visto que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, aquela coisa toda. Mas você coloca no final ali que você tende a ver Jesus mais como uma pessoa fora do comum, um grande mestre, um iluminado, qualquer coisa que o valha. Cara, eu tenho uma coisa para te dizer que talvez vai te magoar um pouco, mas citando o C.S. Lewis no seu clássico Cristianismo Puro e Simples, se Cristo não é Deus, ele é um lunático. Porque a partir do discurso de Cristo, que ele toma para si a prerrogativa tal de poder perdoar o pecado que outras pessoas cometeram, ele diz de si mesmo: eu sou Deus, eu estou no Pai e o Pai está em mim, quando ele está questionando com os seus discípulos um pouco depois da última ceia. Então, cara, assim, pode parecer um pouco, talvez, arrogante, não sei se você não é cristão, talvez você possa me achar um pouco arrogante, mas se Jesus Cristo não é Deus, se ele não é a encarnação, o Filho, a manifestação de Deus em carne e osso na terra, se ele não é essa pessoa, então Jesus Cristo não serve de nada, porque ele é um maluco. Ele é um cara que está falando algo que não tem nada a ver, porque ele está tomando para si a autoridade que ele não tem. Existem grandes figuras da história humana, sei lá, pessoas iluminadas de fato, inteligentes, seja lá o que for, e essas pessoas têm seu valor em outras religiões. Existem grandes mestres de outras religiões que têm valores universais que devem ser seguidos por todas as religiões, independente da sua crença, mas quando trata-se do aspecto metafísico e não mais do físico, quando a gente sai da esfera social e pessoal e a gente parte para aquilo que não tem uma comprovação cartesiana efetivamente, fatalmente eu tenho que te dizer, Jesus só pode ser Deus. Se ele não pode ser Deus, então é melhor jogar toda a Bíblia fora, porque toda a Bíblia, no Antigo Testamento e Novo Testamento, apontam para Cristo, apontam para a cruz. Se você quer falar com Deus, mas você não consegue enxergar Cristo como Deus, então você deve, no meu ponto de vista, talvez estar se aproximando mais de outra religião, ou então você deve reconsiderar, porque esse Cristo humano, esse Cristo, às vezes, líder político, né, uma espécie de Che Guevara judeu, assim, não, esse Jesus, ele pode até gerar bons textos aí, mas ele não é Deus. Ele é um maluco. O Cristo que eu creio é o Filho de Deus. É a manifestação, é a expressão pedagógica de que Deus mostrou para o homem como o homem deve se portar para se tornar efetivamente humano. Esse é Cristo. Então eu acho que é isso, meu amigo. Se você não acredita em Jesus, não posso fazer nada, e Jesus não é Deus, é maluco. Dica de leite. E agora a pergunta Califórnia!
a melhor pergunta de todas, a pergunta mais merda de todas, aquela que vai concorrer, já sabe essa história, não vai acontecer mesmo. Muito bem, então hoje é uma pergunta coliforme, nós trouxemos aqui a Arca da Lioa, veja só. Veja você o que nós ganhamos aqui. Mário está aqui do meu lado, né? O moderninho do meu show da Xuxa está aqui do meu lado. E vamos girando. Não pode, tem que aparecer meu rosto, né? Tô no contrato. Pega só uma, Mário. Abre e lê. Olha, vou escolher aqui, hein? Vou escolher. Tem uma pipoca junto. Agora ele vai me perguntar. Barba, qual a influência que o Alexandre, o Grande, teve na sua vida? Alexandre, o Grande. Porra, cara. Estamos falando do bicorno, né? Aquele ao qual os chifres apontavam para as duas extremidades, né, um para leste e outro para oeste, e tudo era seu? O macedônio que levou o helenismo para toda a Europa e Oriente Médio e caralhada quadra? Estamos falando do namorado do Jared Leto? We are at the beginning. É isso, Brasil! Nenhuma, não sei, talvez ele tenha influenciado, né, o helenismo, né, o helenismo fez estudar filosofia. Agora, se estamos falando do Alexandre Milho, o grande sabugo, esse tem muita influência na minha vida. Esse foi um dos caras, ele começou a escrever no blog lá no comecinho, não tão no começo, né, talvez ainda na era de ouro, né, do blog. Agora estamos na era digital. Ele é o digital E ele, ele é um dos caras que, me ensinou muita coisa que... Foda, queima o filme dele, né? Tudo que eu sei aprendi com ele, né? Daí ele vai rasgar o currículo e falar, não, Brasil... Não, o Milhoranza pra mim é um amigo e um mestre. Eu quero, mandar um efusivo abraço pra ele. Milho, volta pro Brasil, vamos fazer na minha fecal opinião, na minha sensacional opinião com você. Obrigado, Milho. Alexandre, o Grande, Milhoranza. O grande sabugo. Dica de livro de hoje, o livro que, assim, as pessoas falam assim, porra, Barba, você só vai falar de livros crentes. Não, no episódio passado, Eu, Robô não é um livro crente, pelo contrário, o próprio Asimov, ele era ateu completamente, não, se bem que Eu, Robô tem umas cenas que ele fala de Deus foda, né, mas enfim, não é disso que a gente tá falando. Estamos falando de outro livro, que é esse livro aqui, O Cândido, de Voltaire. Esse livro, meus irmãos e minhas irmãs, é assim... Existem livros bons, existem livros ruins, existem livros clássicos, não precisam ser bons para serem lidos. As pessoas não entendem que um livro como esse aqui, que foi escrito sei lá que ano que o cara escreveu, acho que eu anotei aqui. Esse livro foi escrito pelo Voltaire, que é um filósofo iluminista, que tem uma puta influência na Revolução Francesa, antes da Revolução Francesa, na independência americana e na Revolução Francesa. Esse livro aqui é uma expressão filosófica, é uma crítica ao melhor mundo possível do Leibniz, e ele apresenta ele faz filosofia a partir dessa novela que está aqui, desse livro que está escrito aqui. Esse livro é uma crítica do começo ao fim, porque ele vive num palácio, num mundo super maravilhoso, e de uma hora para outra, por causa de uma cagada que ele faz, não vou contar spoiler, ele é jogado para fora do palácio, e o seu mestre, né, que é o Pangloss, que é o brother Pangloss, pega a referência? Não sei. Que tá sempre do lado dele falando, porra, Cândido, é isso, porra, você tem que, o mundo é isso mesmo, as melhores coisas, se acontecem cagadas é porque vai acontecer uma coisa melhor mais pra frente. É uma crítica que passa desse mundo melhor possível do Leibniz, da teoria do Leibniz, para a realidade do Cândido, que é vamos cultivar o nosso jardim. Além disso, esse livro tem uma puta crítica à religião, uma puta crítica à violência do ser humano, à ganância e tudo mais. Esse livro aqui é o tipo de livro, como diria o Ítalo Calvino, é um livro que você, parece que a primeira vez que você leu, parece que você já está relendo, e você nunca ouve das pessoas falando, estou lendo esse livro, estou sempre relendo, porque cada vez que você lê, e isso é uma característica dos clássicos, cada vez que você lê, ele fala uma coisa nova pra você, É um livro que ele é de uma ironia agulhante, a todos os momentos você percebe que ele tá
provocando líderes políticos da época, religiosos da sua época, e até fatos históricos são contados de uma maneira meio sacanageira, assim. Eu recomendo, sacanageira é um bom termo, né? Sacanagista. Recomendo para cacete. Essa edição que eu tenho aqui eu paguei R$15, essa aqui, pasmem, comprei. Garoto. Pior que esse daqui eu comprava 2 e a mulher me dava 1, então pode ser que essa aqui eu tenha ganhado dela. Mas você consegue encontrar o Voltaire, o Cândido, na internet, em bilhões de edições por aí. E esse eu comprei. O Cândido, Voltaire. Candidato. Cândido é. Alvejante, né? Cândido Rondon. Você bota uma fé que o Cândido é por causa disso mesmo? Sério? Por causa do Voltaire. Porque o Cândido virou